Fala, galera! Seja você muito, mas muito bem-vindo aqui de novo ao canal. Vamos falar sobre... Faz um tempo já que eu não apareço por aqui e eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar a gravar alguns vídeos aqui para o Vem Segue-me, que eu ia voltar a compartilhar algumas ideias com vocês. E eu comecei a preparar algumas coisas aqui referente ao próximo assunto dessa próxima semana. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece aí de dar aquela curtida aqui no canal, se inscreva aqui no canal também, que é bem importante, e eu espero que você possa gostar das aulas, gostar do que a gente vai estar comentando aqui no canal. Vamos falar sobre, beleza? Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui hoje para a gente comentar um pouquinho sobre essa semana do Vem Segue-me. Eu trouxe algumas coisas um pouquinho diferentes do que eu costumava fazer antigamente, né? Na verdade, eu trouxe bastante coisa relacionada a discursos de conferências, discursos de Elia Rona, e eu trouxe algumas coisas relacionadas a esse universo aí dos discursos aqui para a nossa aula de hoje. Então, na verdade, não é uma aula, né? Mas é um bate-papo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto pertinente aí a essa semana, ok? Conta aí com a ajuda de vocês, comentem, podem fazer pergunta aí embaixo do vídeo, tá? Compartilhem aí com seus amigos, é bem importante isso, para que o YouTube aí possa considerar esse vídeo aí bem efetivo e considerar esse vídeo também importante para outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender um pouquinho sobre isso. Esse assunto dessa semana é um assunto meio complicado, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Corior, e a gente vai falar também sobre a reação que algumas pessoas tiveram ao que Corior estava ensinando. Quem era Corior e o que estava acontecendo ali no livro de Mórmon, naquele ambiente, né? A gente vai ver um pouquinho aí sobre a questão de anticristo, o que significa ser um anticristo, e também a gente vai ver um pouquinho sobre qual é o tipo de atitude que eu devo ter em relação ao que outras pessoas estão passando para mim, né? Que tipo de relação, de relacionamento que eu tenho que ter com o Senhor para que eu não caia em apostasia pessoal. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar com vocês algumas ideias que eu tive a chance aqui de selecionar para poder utilizar durante esse nosso bate-papo de hoje. Então a gente vai estar vendo aí o relacionado, né, o tema relacionado aí de 15 a 21 de julho, que é o tema relacionado à virtude da palavra de Deus, tá? Então a gente vai estar estudando aí Alma 30 a 31. Vamos lá então ver um pouquinho aqui sobre isso. Uma introdução aqui do presidente Benson. E ele está falando aqui um pouquinho sobre o papel do livro de Mórmon para ajudar as pessoas a identificar o que é certo, o que não é certo, o que é errado e o que é certo. O livro de Mórmon aproxima o homem de Cristo basicamente de duas maneiras. E é interessante que ele fala aqui. Primeira, ele fala claramente sobre Cristo e de seu evangelho. Então, a primeira coisa que o livro de Mórmon ele faz, ele fala claramente sobre Cristo e ele também fala sobre o seu evangelho. A segunda, o livro de Mórmon expõe os inimigos de Cristo. Ele confunde as doutrinas falsas e derruba os motivos de contenda. Então, uma das coisas que acontece com o livro de Mórmon, que é o que a gente vai estar vendo hoje aqui, é exatamente essa questão de que ele expõe os inimigos, né? E é o que estava acontecendo ali com o Corior. Então, a gente vai estar vendo algumas coisas relacionadas a isso. O tipo de apóstatas mostrado no livro de Mórmon é semelhante ao que encontramos hoje em dia. Deus, em sua finita sabedoria, moldou ali o livro de Mórmon de modo que pudesse nos permitir a perceber o que é certo e o que é errado. E como combater esses conceitos falsos existentes em nossa época no campo da educação, política, religião e filosofia. Isso está numa Elia Rona de 75. Então eu tenho uma pergunta aqui para a gente, eu acho que essa pergunta pode nos ajudar durante esse nosso bate-papo de hoje. Como é que o estudo do livro de Mórmon
como é que o estudo das Escrituras, né, tanto do livro de Mórmon quanto da Bíblia, Doutrina e Convênios, etc., pode nos proteger dos desígnios malignos, das estratégias e doutrinas do diabo em nossos dias? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Então, como é que, na verdade, esse estudo diário das Escrituras vai poder nos auxiliar nesse sentido, tá? Então, essa é uma das perguntas que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E eu acho que é uma pergunta bem pertinente assim, ao que a gente vai estar vendo durante esse tempo todo hoje aqui. Talvez alguns de vocês não tenham testemunho. Isso o presidente Harold Lee estava falando. E eu já disse, o mesmo grupo é semelhante ao de vocês. Caso hoje ainda não tenham testemunho, será que não aceitariam apoiar-se no meu por enquanto? Interessante o que o Harold Lee está falando aqui, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, poxa, eu não posso me apoiar no testemunho de uma outra pessoa. Mas se eu não tiver o testemunho ainda, o que eu faço? Então, ele falou aqui, apoie-se em nosso testemunho. Apoie-se no testemunho do bispo, do presidente da estaca, até desenvolver o seu próprio testemunho. E eu achei bem importante ele comentar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia, não, eu preciso ter meu testemunho, se eu não tiver meu testemunho, não adianta, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer e etc. Não, se você não tem o seu testemunho ainda, apoie-se naquela pessoa que tenha um testemunho, que é o que ele falou aqui. Ainda que eu não possa dizer nada mais do que acredito, porque o presidente ou o bispo acredita e eu confio nele, continue a fazer isso até que adquirem o seu próprio testemunho. Mas fiquem avisados, esse testemunho não durará se vocês não cultivarem continuamente e viverem os ensinamentos. Então, uma coisa que acontece com o testemunho, e isso é bem importante para a gente poder analisar, é que ele pode morrer, ele pode desaparecer. Então, se a gente não cultivar esse testemunho, ele pode ir enfraquecendo, enfraquecendo cada vez mais, e, consequentemente, a gente acaba perdendo aquele testemunho que a gente tinha. Ou não perdendo, ele fica ali em algum lugar, né? Mas só que se a gente não cultivar esse testemunho, ele não vai crescer, ele não vai progredir. Então, por isso que é importante a gente ter o nosso próprio testemunho. Então, no princípio, é claro, a gente vai se apoiar no testemunho de uma outra pessoa que tem um testemunho forte. Mas depois disso, é interessante a gente pensar que eu preciso do meu próprio testemunho. Eu preciso saber como, o que eu posso fazer para ficar firme no evangelho. Porque senão, na verdade, vai acontecer algumas coisas na minha vida e essas coisas vão me abalar. Consequentemente, eu vou acabar deixando o evangelho por causa dessas coisas. E isso se enquadra no cenário do que a gente vai estar vendo aqui hoje. Porque muitas vezes o inimigo ele quer realmente que nós possamos desistir, né? E ele faz isso se a gente não tiver um testemunho forte, um testemunho que esteja realmente protegido, um testemunho que tenha uma base. Se meu testemunho não tem uma base, esse testemunho pode cair a qualquer hora. Eu posso cair a qualquer hora. Né? Então, é importante nós termos essa base. E lá no Guia do Estudo das Escrituras, é definida a palavra anticristo como sendo toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho. Olha que interessante isso. Tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho. Isso pode ser um anticristo. Muitas vezes a gente pensa que o anticristo é só uma pessoa, né? Tanto é que lá no Apocalipse é falado muito sobre anticristo, né? Mas aí a gente precisa entender que anticristo não é somente uma pessoa, mas é tudo aquilo que representa uma falsa verdade em relação ao plano de salvação do evangelho e que aberta ou secretamente se oponha a Jesus Cristo. Então, a gente sabe que o Lúcifer, ele é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes ali, tanto entre os seres espirituais como entre os mortais, tá? O elder Bruce McConkie, ele falou o seguinte:
O anticristo é um oponente de Cristo. É quem se opõe ao evangelho verdadeiro, à igreja verdadeira e ao verdadeiro plano de salvação. É quem oferece salvação aos homens sob termos diferentes daqueles estipulados por Cristo. Então tem alguns anticristos, né, mostrados no livro de Mórmon, por exemplo, como Serem, Neor e Corior. Né? Serem está lá em Jacó, Alma apresenta para a gente Neor, e Alma também apresenta para a gente o Corior, que é o que a gente vai falar hoje. Então esses foram anticristos que espalharam suas mentiras, por exemplo, entre os nefitas. Agora, o que significa criar uma representação então falsa do Evangelho de Cristo? E é o que a gente vê muito hoje, né? Muitas vezes uma representação falsa do Evangelho de Jesus Cristo é quando algo é colocado como verdade para a gente, é expressado como uma coisa verdadeira, mas na verdade aquela coisa verdadeira é uma falsa, é uma coisa falsa. Então muitas vezes o que o inimigo ele mostra para a gente como verdade não é tão verdade assim. Né? Então existe uma falsa aparência de verdade naquele ensinamento, ou naquela pessoa, ou naquilo que está sendo representado. E isso pode ser uma representação falsa do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, na verdade, é por isso que o testemunho é tão importante. Porque sem o meu testemunho, na verdade, né, eu acabo sendo induzido por essas falsas verdades. Então, Corió, aqui do livro de Mórmon, ele foi descrito como sendo o anticristo, mas eu não sei se ele já era anticristo desde o início. Isso é uma citação, tá? Vocês já pararam para imaginar que talvez no princípio Corió tivesse simplesmente muitas dúvidas? Ele não começou como um anticristo, né? Talvez ele tenha começado a questionar sinceramente as coisas, mas ele cometeu dois erros muito graves. Quais foram esses erros? Primeiro, ele negou a fé. Ele negou a luz de Cristo que tinha sido concedida a ele. Segundo, ele começou a pregar doutrinas falsas a outras pessoas. Foi isso que atrapalhou tanto Corió. Né? Alma, líder de Corió, prestou-lhe testemunho. Então Corió cometeu outro erro, um terceiro erro. Em vez de dar ouvido ali ao seu líder, a alma, escutar o espírito e confiar nele, o que ele fez foi defender o seu próprio ponto de vista. Pela lógica, ele não usou o lado espiritual ali. E ele tornou-se cada vez mais, então, combativo. Corió existiu o sinal. E esse sinal foi dado para ele. Ele ficou mudo. E talvez ele não pretendesse que o sinal atingisse diretamente, mas muitas vezes as consequências de nossos erros vão nos atingir diretamente. Os versículos 52 e 53, lá do capítulo 30, eles são muito importantes. Nesses versículos, Corió reconheceu: eu sempre soube que existia um Deus, mas eis que o diabo me enganou. Não é interessante isso? Ele falou: eu sempre soube. Ele tinha a luz de Cristo ali no seu íntimo, mas Satanás o enganou. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada a isso. Essa é uma citação do Brigham Young. Por que é tolice entrar na defensiva e tornar-se crítico quando temos dúvidas ou perguntas? Então, aqui a gente entra num ponto bem fundamental, né? Por que é importante a gente não ser tão crítico quando a gente tem perguntas a serem feitas? Muitas vezes a gente usa a crítica, né? E aí quer usar aquele ponto de crítica construtiva, etc. E aquilo acaba nos fazendo entrar numa defensiva. E aí, quando a gente tem perguntas a serem respondidas, a gente tem dúvidas a serem esclarecidas, a gente não consegue esclarecer essas dúvidas da maneira, não sei, da maneira eficiente. Por quê? Porque nós temos críticas na nossa mente. E isso é o que aconteceu ali. Mas, poxa, naquela época o pessoal não poderia pregar o que eles quisessem, né?
Coriol não poderia estar pregando ali o que ele quisesse pregar? Na verdade, o que aconteceu naquela época, o rei Mosias ele tinha emitido um decreto proibindo os incrédulos de perseguirem os que pertenciam à Igreja de Cristo. Então, assim, se eles perseguissem a Igreja de Cristo, na verdade, eles estavam infringindo a lei ali do rei Mosias. E Coriol tinha claramente o direito de acreditar no que ele quisesse. Ele podia acreditar em quem quisesse. Mas quando ele tentou destruir a igreja, ele infringiu a lei decretada pelo rei Mosias. Foi o que aconteceu aqui nesse ponto. Por isso que Coriol ele foi... Por isso que ele teve aquela perseguição contra Coriol, na verdade, né? Por causa dessa situação. Coriol insistia, então, em uma abordagem estritamente racional e científica para todos os problemas. Qualquer outra coisa seria resultado de um transtorno mental. Ele fazia campanha contra a tirania das tradições antigas e das superstições primitivas que levavam o povo a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Ele pleiteava a libertação das tolas tradições de seus pais. Ele considerava o que os seus pais pensavam como tolas tradições. Ele pregava uma nova moralidade em que se abandonasse as velhas restrições. Então, o que era interessante para ele é que existisse uma nova moralidade e que aquelas velhas restrições que existiam no passado fossem abandonadas. Ele pregava a libertação da exploração econômica por parte dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes poderiam pregar e receber por isso. Então ele pregava isso. E ele exigia que todos fossem livres para fazer o uso do que lhes pertence. Ele pregava o naturalismo estritamente racional, pregando que quando o homem morria, tudo se acabava. Esse é o tempo para você fazer as coisas, só que quando você morrer, acabou. Portanto, cada homem prosperava segundo a sua aptidão e cada homem conquistava segundo a sua força. Ou seja, nada que o homem fizesse seria crime. Eram as ideias de Coriol. É muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Esse que é o ponto aqui, né? A gente não vê muita diferença do que Coriol falava do que a gente vê hoje em dia. E a gente pode fazer esse comparativo aqui. Então pensa você um pouquinho aí, dessas coisas todas que eu falei aqui sobre o que Coriol estava ensinando, quais coisas nós temos semelhantes hoje em dia que são pregadas por todas as mídias, são pregadas por muitas pessoas por aí? Então, que coisas são pregadas dessa forma e que podem também nos influenciar, assim como o Coriol estava fazendo. Lá em Alma 30, versículo 18, fala assim, de que forma que Coriol estava pregando as pessoas, né? E assim lhes pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que se levantassem a cabeça em sua iniquidade, sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que quando o homem morria, tudo se acabava. Esse era o efeito do que Coriol estava pregando nas pessoas. Ele fazia com que as pessoas levantassem a sua cabeça no seu orgulho e começassem a fazer tudo o que quisessem fazer, porque eles achavam que quando eles morressem, tudo acabaria. Enquanto para a alma, uma sociedade livre era aquela que todos podiam pensar e também dizer o que eles quisessem, para Coriol, a única sociedade livre era aquela em que todos pensassem exatamente da mesma maneira que ele pensava. Isso parece com o pensamento de alguém que você conhece? É exatamente o que Lúcifer sempre quis, que a gente pudesse pensar exatamente do jeito que ele pensa. Esse era o plano dele. O presidente Boyd Packer, ele contou algo que lhe aconteceu e que ilustra o fato de que as questões espirituais normalmente não incluem os nossos 5 sentidos, né? Então, Coriol, como eu falei agora há pouco, ele queria usar muito esse raciocínio lógico para explicar as coisas do espírito. E aí o presidente Packer falou o seguinte aqui:
Eu contarei a vocês uma experiência que tive antes de ser autoridade geral e que me afetou profundamente. Eu sentei-me no avião ao lado de um ateu convicto que insistiu tanto em sua descrença em Deus que prestei meu testemunho para ele. Você está errado, disse eu. Deus existe. Eu sei que ele vive. Ele protestou. Você não sabe. Ninguém sabe. É impossível você saber. Como eu não cedia, o ateu, que era advogado, ele fez talvez a pergunta mais crucial acerca do testemunho. Está bem, disse ele, de modo irônico e condescendente. Você diz que sabe. Então me diga, como é que você sabe disso? Quando tentei responder, mesmo tendo diplomas universitários, eu não consegui me comunicar o que sentia. Às vezes, nós ficamos envergonhados quando os cínicos, os céticos, nos tratam com desprezo por não termos resposta para tudo. E diante dessa zombaria, algumas pessoas fogem envergonhadas. É o que aconteceu lá na Barra de Ferro, né? Quando eu usei as palavras espírito e testemunho, o ateu respondeu: Eu não sei do que você está falando. As palavras oração, discernimento e fé também eram igualmente sem sentido para ele. Está vendo? Disse ele. Na verdade, você não sabe. Se soubesse, você seria capaz de me dizer como que você sabe. Eu senti que talvez tivesse prestado incessantemente meu testemunho a ele e não sabia o que fazer. Então veio a inspiração. Eu tive uma ideia e menciono aqui uma declaração do profeta Joseph. Podeis beneficiar-vos percebendo os primeiros sinais do espírito de revelação. Por exemplo, quando sentis que a inteligência pura flui para vós, podereis repentinamente ser despertados por uma corrente de ideias. E assim, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, podereis crescer no princípio da revelação até que chegueis a ser perfeitos em Cristo Jesus. Uma ideia assim me veio à mente, então eu disse ao ateu: Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe que gosto tem o sal? É claro que eu sei, foi a resposta do carinha. Qual foi a última vez que você provou o sal? Agora mesmo, aqui no jantar do avião. Você só acha qual é o Você só sabe qual é o gosto do sal, disse eu. Você só acha que sabe qual é o gosto do sal. Ele insistiu e disse: Eu sei perfeitamente bem que gosto tem o sal. Se eu lhe desse uma xícara com sal e uma xícara com açúcar, e você provasse das duas, você saberia a diferença entre o sal e o açúcar? Agora você já está passando da conta, respondeu o carinha. É claro que eu saberia a diferença. Eu conheço o gosto do sal. Eu uso sal todos os dias. Eu sei perfeitamente bem que gosto ele tem. Então, disse eu, supondo que eu nunca tinha experimentado sal, explique-me exatamente que gosto que o sal tem. Depois de pensar um pouco, ele disse: Ora, bem, não é doce e nem amargo. Você me disse que ele não é, e não que ele é. Depois de várias tentativas, evidentemente ele não conseguiu fazê-lo. Não conseguiu transmitir-me só com palavras uma experiência tão comum como sentir o gosto do sal. Olha que interessante isso, né, galera? Prestei-lhe novamente meu testemunho dizendo: Eu sei que Deus existe. Você ridicularizou meu testemunho dizendo que se eu soubesse mesmo, seria capaz de dizer-lhe exatamente como eu sei. Meu amigo, falando espiritualmente, experimentei o sal. Eu não consigo transmitir a você com palavras como consegui esse conhecimento, da mesma forma que você não consegue me dizer que gosto tem o sal. Mas digo-lhe novamente que Deus existe. Ele vive. E só porque você não sabe disso, não queira me dizer que eu não sei, porque eu sei. Quando nos separamos, eu ouvi resmungar baixinho: Eu não preciso de sua religião. Eu não preciso nem um pouquinho disso. A partir dessa experiência, eu nunca mais fiquei embaraçado ou envergonhado por não conseguir explicar somente com palavras tudo o que eu sabia espiritualmente.
Eu achei muito legal isso, né, porque ele pegou um fato físico, que é a questão do sal, e mostrou para aquele carinha que saber explicar o gosto do sal seria exatamente como saber explicar a influência que o Espírito tem em nosso testemunho. Muitas vezes a gente não deve se sentir envergonhado, porque a gente não sabe explicar como um testemunho acontece. O Elder Neil Maxwell, ele falou o seguinte: alguns egoístas erroneamente acreditam que na verdade não existe uma lei divina e consequentemente não há pecado. Desse modo, os egoístas contentam-se com a ideia de que o modo certo de agir depende da situação e não de mandamentos absolutos. O egoísta, portanto, sente-se justificado em fazer tudo o que esteja ao alcance de sua força e inteligência para conquistar o sucesso, uma vez que não existe nada que seja realmente errado. Tampouco é de se surpreender que o egoísmo propicie o surgimento de terríveis desvios de percepção e comportamento. Uma das piores consequências do egoísmo é a profunda perda do senso de proporção, como no caso de quem engole o camelo. Vemos atualmente, por exemplo, aqueles que coam vários mosquitos, mas engolem a prática de abortos de final na gestação. Não admira que o egoísmo faça um prato de lentilhas parecer um banquete, ou 30 moedas de prata um tesouro imenso. O presidente Henry B. Eyre, ele ensinou o contrário, né, do que Coriol estava falando ali. Coriol argumentava, como fizeram muitos homens e mulheres desde o início dos tempos, que aconselhar-se com os servos de Deus significa renunciar aos direitos da independência concedido por Deus. Esse argumento, ele é falso e ele distorce a realidade. Quando rejeitamos um conselho vindo de Deus, não escolhemos ser independentes de influências externas. Escolhemos outro tipo de influência. Rejeitamos a proteção de um Pai Celestial amoroso, onipotente, onisciente, cujo único propósito, assim como o de seu Filho amado, é conceder-nos a vida eterna, dar-nos tudo o que tem e levar-nos de volta ao lar celestial, como família para vivermos amparados por seu amor. Ao rejeitarmos isso, o seu conselho, excluímos então a influência de outro poder, que é movido pelo ódio e cujo propósito é tornar-nos miseráveis. Recebemos o arbítrio como um dom de Deus. Ele não representa o direito de optar por não sofrer influências, mas tem o direito inalieável de submeter-nos a qualquer um de nossos poderes que escolhemos. Muitas vezes, quando a gente vai debater sobre alguma coisa, né, quando a gente vai falar com alguma pessoa sobre o nosso testemunho, infelizmente a gente acha que tem que entrar nessa questão de discórdia, né? E muitas vezes entramos numa discussão, e as discussões, galera, não levam a nada. E isso aqui é dado um conselho para a gente aqui sobre em relação a esse ponto, que os elders tenham extremo cuidado para não perturbar nem atormentar os sentimentos do povo. Lembre-se de que sua função é pregar o evangelho com toda humildade e mansidão, e alertar os pecadores a arrependerem-se e a chegarem-se a Cristo. Evitem a discórdia e as disputas vãs com homens de mente corrupta, que não desejam saber a verdade. Lembre-se de que esse é um dia de advertência e não de muita palavra. Se eles não aceitarem seu testemunho em um lugar, partam a toda pressa para outro lugar, lembrando-se de que não culpar ninguém nem dizer palavras duras quanto a ninguém. Se cumprir o seu dever, tudo irá tão bem com vocês quanto iria se todos tivessem abraçado o evangelho. Eu lembro de uma situação na missão, compartilhando com vocês, em que eu e meu companheiro entramos na casa de uma senhora que era de uma outra religião, ela era testemunha de Jeová, na verdade, e entramos na casa dela para poder compartilhar, né, uma parte da palestra que falava sobre a restauração. E eu lembro que aquela mulher, ela fez tantas perguntas, e todas as perguntas que a gente respondia,
A gente tentava utilizar as escrituras o máximo possível, né, a Bíblia e tudo mais, mas aquela mulher toda hora indagava e vinha com uma outra pergunta, com uma outra discórdia, todo o tempo querendo discutir, né, na verdade ela não queria aprender, ela queria bater boca. Eu lembro que meu companheiro, ele simplesmente prestou o testemunho dele e pediu licença e pediu para sair, né, e aí a gente saiu daquela casa. Nós fizemos exatamente o que foi falado aqui. Lembre-se que se essas pessoas não aceitarem o seu testemunho, preferirem a discórdia, partam para outro lugar. E realmente, né, eu pude ver que se a gente continuasse naquele ambiente, a situação ia ficar pior. Então, assim, muitas vezes é bem melhor a gente sair de uma discussão, né, de uma situação dessa, para que não possamos cair nessa questão de querer defender a discórdia, por assim dizer, né. Para provar que Deus existe, que não, ou melhor, para provar que Deus não existe, o próprio Corior teria que ser um Deus. Portanto, declarar que Deus não existe era um ato de fé, que era exatamente aquilo que ele ridicularizava tanto nos líderes religiosos. Corior não era consistente em seu próprio raciocínio. Se na verdade só podemos ter certeza daquilo para qual tivemos provas empíricas, então não podemos ensinar que Deus não existe, a menos que tenhamos prova disso. E Coriol não tinha prova. O profeta Joseph, ele ensinou o seguinte: sempre que virem um homem pedir um sinal, podem ter certeza de que ele é adúltero. O presidente Joseph Field Smith deu outra explicação quanto aos perigos de fundamentar nossa fé em milagres. Mostre-me santos dos últimos dias que depende de milagres, sinais e visões para mantê-los firmes na igreja, e eu lhes mostrarei membros da igreja que não estão em boa situação diante de Deus e que caminham por trilhas escorregadias. É um caminho muito perigoso esse de você querer ser sinais para as coisas que você procura. Tanto é que a Alma falou para Corior sobre isso, lá no capítulo 30, versículo 44. Mas disse-lhe Alma: tu já tivesse muitos sinais. Queres ainda tentar o teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, quando tens o testemunho de todos estes teus irmãos, assim como dos santos profetas? As escrituras estão diante de ti, sim, e todas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face, sim, seu movimento e também todos os planetas que se movem em sua ordem irregular, testemunham que existe um Criador Supremo. Como é que essas coisas podem ajudar você a ter mais fé? Pensa, né, como que você pode explicar isso brevemente para uma pessoa sobre como essa ordem e tudo que há no universo pode demonstrar então que Deus existe para você. Uma das características de Corior é que ele tinha mente carnal. A mente carnal é concentrar-se nos prazeres da carne ou nas coisas materiais em vez de aquilo que seria uma coisa do espírito. Para as pessoas cuja mente é carnal, é difícil experimentar as coisas do espírito. O elder Neil Maxwell observou que quem é assim torna-se então insensível, sendo anestesiado pelo hábito de agradar somente a sua carne, a sua mente carnal. O elder Jeffrey Holland, ele comentou sobre a influência que Corior tivera sobre os ensinamentos falsos dos oramitas. Os ensinamentos de Corior inevitavelmente influenciaram alguns dos menos fiéis, que assim como os vizinhos oramitas, já tinham a tendência de perverter os caminhos do Senhor. Infelizmente, uma das coisas mais, talvez, sérias que aconteceram com tudo isso que Corior fez, foi que ele acabou influenciando aquelas pessoas que não tinham um testemunho tão firme. Então, muitos oramitas começaram na verdade, a se achar melhores do que outras pessoas. As orações deles eram assim.
né? As pregações deles começaram a ser dessa forma. Então eles começaram a seguir exatamente o que Corior tinha pregado lá atrás. E lá em Alma 31, versículo 5, tem exatamente uma escritura que faz a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Como é que a gente pode combater esse tipo de situação? E é uma escritura que eu gosto bastante, que está no versículo 5 de Alma 31, e fala o seguinte: ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-os a praticar o que era justo, sim, surtiu um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Uma coisa que acontece aqui é que a pregação da palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela tinha um poder de influência muito maior do que qualquer coisa que a alma pudesse mostrar para eles como prova ali. E ela surtia um efeito tão poderoso na mente das pessoas do que qualquer espada ou qualquer coisa que tivesse acontecido com essas pessoas no passado. As escrituras, elas têm o poder realmente de conduzir as pessoas. Ela tem o poder de fazer com que pessoas possam mudar hábitos. Então, se você quer ajudar pessoas para que possam mudar os seus hábitos, né, que possam começar a orar mais efetivamente, possam participar melhor do evangelho efetivamente, a primeira coisa é ler as escrituras. Começar a aplicar as escrituras na sua vida. E essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui. Por que será que a pregação da palavra ela é tão eficaz? E de que forma que isso pode ajudar a explicar por que o estudo diário das escrituras ele é tão importante? Por que é tão importante a gente estudar as escrituras todos os dias? O presidente Boyd Packer falou o seguinte: a verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamento. O estudo das doutrinas do Evangelho transformará positivamente o comportamento com mais rapidez do que o estudo do comportamento poderia melhorar o próprio comportamento. É por isso que damos tanta ênfase no estudo das Escrituras do Evangelho. O presidente Kimball, ele falou numa citação bem conhecida. Ele falou: percebo que quando negligencio o meu relacionamento com a deidade, e tenho a impressão de que nenhum ouvido divino está escutando o que eu digo, e nenhuma voz celestial está falando comigo, parece que eu estou muito, mas muito longe. Mas se eu mergulho nas escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta. Eu passo a amar mais intensamente as pessoas que devo amar de todo o coração, poder, mente e força. E por amá-las mais, né, torna-se mais fácil seguir os seus conselhos. Ele deu a chave para a gente aqui. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com outras pessoas, nosso relacionamento com o Pai Celestial. Precisamos mergulhar no estudo das Escrituras. Quando os membros da igreja, individualmente e como família, se lançam regular e consistentemente ao estudo das Escrituras, esses outros aspectos de participação, eles se tornam uma decorrência automática. Os testemunhos vão se fortalecer, o comprometimento será reforçado, as famílias se tornarão mais fortes e a revelação pessoal vai acontecer. E essa é a chave que a alma descobriu para que pudesse vencer o que estava sendo pregado pelo Corior e pelos oramitas, né? Então, em Antiônio, a equipe missionária formada por Alma e seus companheiros encontrou um grupo de dissidentes nefitas que era chamado de Zoramitas. Mormon não só deixou registrado que a palavra de Deus já havia sido pregada aos Zoramitas anteriormente, mas também identificou a causa de sua apostasia. Eles deixaram de cumprir mandamentos, deixaram de suplicar diariamente a Deus em oração. Eles perverteram os caminhos do Senhor e as orações que faziam ao Senhor eram presunçosas e vazias.
Eles não faziam as coisas básicas, como manter o hábito de orar diariamente ou estudar as Escrituras. O envolvimento pessoal sincero com as Escrituras produz fé, esperança e solução para nossos desafios diários. A leitura frequente, isso é importante, frequente, meditação e aplicação da lição das Escrituras, juntamente com a oração, tornam-se parte insubstituível do processo de adquirirmos e mantermos um testemunho forte e vibrante do Salvador. Eu gostaria de compartilhar só mais duas citações aqui com vocês. Eu acho que daria para poder finalizar basicamente com essas situações aqui. A alma de nossos irmãos e irmãs é tão preciosa, mesmo que eles nos pareçam mais fracos e menos honrados. A igreja precisa deles. Eu acho isso aqui muito interessante, porque muitas vezes eu já ouvi, né, que a igreja vai progredir sem a minha presença, a igreja vai continuar, o reino vai continuar sem a minha presença. Mas a igreja precisa das pessoas. Não é porque o reino vai parar, não é por causa disso, mas porque todas as almas do Pai Celestial precisam ter a chance de conhecer o Evangelho. E a igreja precisa que essas pessoas estejam na igreja, né? Que estejam tentando fazer o possível para se tornarem dignos de voltarem à presença do Pai Celestial. Eu estava vendo um discurso agora há pouco do presidente Monson, em que ele está falando sobre Alice, né? Alice no País das Maravilhas. E ele fala que se a gente não sabe qual é o nosso caminho, qualquer caminho pode nos, nos ajudar, né? Qualquer caminho que eu pegar, na verdade, vai me levar a algum lugar. Mas a diferença é, será que todas as pessoas sabem qual é o caminho que elas devem percorrer? Aonde elas querem chegar? Onde você quer chegar? E é nesse ponto que a gente precisa pensar aqui. Então devemos fazer todo o possível para conhecer essas pessoas e ajudar essas pessoas a conquistar também todas as bênçãos e alegrias do Evangelho de Cristo. Nossas orações deveriam ser como de alma. Dai-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Quantas vezes, em uma das áreas que eu passei, e eu lembro disso muito, uma das coisas principais que a gente pôde fazer nessa área foi trabalhar com os menos ativos, os membros que estavam afastados. E como que o Senhor abençoou o nosso trabalho naquela área, depois que a gente começou a fazer isso. Os membros não estavam ligando para os menos ativos ali. Quando a gente começou a frequentar os lares desses menos ativos, começamos a trazer as mensagens novamente para essas pessoas, compartilhar a primeira visão com essas pessoas. Isso fez uma diferença muito grande no crescimento ali daquela ala. E muitas pessoas conseguiram reviver a primeira experiência que eles tinham tido no Evangelho, logo quando eles conheceram. E eles conseguiram ressuscitar o testemunho deles. E com isso o Senhor abençoou para que pudéssemos encontrar novas pessoas para aquela área. Novas pessoas foram batizadas. Mas isso aconteceu quando nós, como missionários na época, fizemos nosso trabalho em ajudar aquelas pessoas que estavam afastadas. Temos que nos lembrar que nossa salvação depende da salvação de outras pessoas. Temos que passar a importar-nos mais com aquelas pessoas
que, ao que parece, importam-se menos com sua fé. Temos que nos preocupar mais com outras pessoas. Eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo de hoje com a oração de alma, que está lá em Alma 31, versículo 30 a 35. E ele fala assim: Ó Senhor Deus, até quando permitirás que exista tal iniquidade e infidelidade? Ó Senhor Deus, dá-me forças para suportar minhas fraquezas, pois sou débil e a iniquidade desse povo contrista-me a alma. Ó Senhor, meu coração está estritamente aflito. Consola minha alma em Cristo. Ó Senhor, concede-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade desse povo. Ó Senhor, conforta-me a alma e faze com que eu tenha êxito. No 33, conceda-lhe força para suportar as aflições que lhes advirão por causa das iniquidades desse povo. Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa, e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazer-nos esses nossos irmãos novamente a Ti. Que a oração de alma possa realmente entrar em nossas orações. Que esse sentimento que a alma quis trazer aqui, de se preocupar com outras pessoas, para trazê-los de volta a Cristo, que isso possa entrar em nossa mente. Que isso possa realmente fortalecer o nosso testemunho. A alma, ele estava determinado a trazer de volta os aramitas, motivado então por seu amor a Deus e também aos próprios oramitas. Como é que será que a gente consegue desenvolver um amor assim? Como é que a gente consegue desenvolver um amor dessa forma? Em que ponto a oração de alma foi tão diferente da oração que os oramitas estavam fazendo? Em que aspectos nossas orações elas poderiam ser consideradas semelhantes aos oramitas? E em que ponto as nossas orações podem ser consideradas semelhantes à oração de alma? Eu gostaria de deixar essas duas perguntas aqui para a gente e que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso e ver o que nós podemos fazer para melhorar as nossas orações, para que as nossas orações possam ser mais como de alma e não tanto quanto as orações dos zoramitas. Galera, eu sei que essas coisas são verdades. Eu sei do fundo do meu coração que realmente o Senhor quer que voltemos à presença dele e que nós somos peças fundamentais em todo esse processo. A gente só precisa saber como utilizar essa peça, que é a nossa própria pessoa. Eu gostaria de deixar esse bate-papo com vocês aqui. Eu espero que essas coisas que a gente comentou aqui possam fazer efeito para você, possam fazer diferença, né? Eu sei que eu trouxe várias citações aqui para vocês, falei pra caramba, sem beber água, olha a hora. Mas eu espero que essas coisas possam fazer diferença na tua vida. Hoje, enquanto eu estava preparando esse bate-papo, eu pude meditar um pouquinho sobre como que essas coisas podem fazer diferença na minha vida também. Eu espero que possam fazer diferença na sua. E a gente se vê então no próximo bate-papo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, compartilhar aí com seus amigos e dar aquela curtida, tá bom? Comente aí embaixo alguma coisa, comentem sobre as perguntas que eu deixei aqui, é bem importante isso, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Prometo aí trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Um abraço aí. Tchau, tchau.